Oi, gente, eu sou a Natália Gaion, sou sommelier profissional e esse é o Harmonize, um podcast leve e descomplicado com conteúdo sobre vinho. E a harmonização de hoje é de vinho com sushi. Se você acha que sushi só combina com saquê, ou pior, né, Coca-Cola ou cerveja, você está muito enganado. Vinho combina muito bem com sushi, mas é claro que a gente tem algumas regrinhas aqui para seguir para que funcione muito bem. Mas vamos lá, vamos dar o start aqui no Harmonize Podcast, nesse episódio, agora de número 11, já estamos no número 11, e a gente está aqui hoje no Sushi do Bom, com Edivar Aires. Tudo bem? Seja bem-vindo, Edivar. Tudo bem, obrigado. É um prazer estar participando aqui com você. E vamos falar um pouco sobre isso aí do saquê, do vinho. E eu quero aprender também sobre a harmonização de como melhorar a experiência com o sushi. Vamos embora, então. Para começar, eu queria que você primeiro se apresentasse. Quem é Edivar? Como é que surgiu a ideia de trabalhar com sushi? Como é que surgiu o Sushi do Bom também? Então, como a gente já falou, meu nome é Edivar, eu sou proprietário do Sushi do Bom e sou também sushi man. Iniciei fazendo o sushi lá em 2013. Eu fazia encomendas e eventos para alguns amigos e familiares. E desde pequeno eu sempre tive essa paixão em servir. Então eu tinha essa vontade de servir, eu gostava de servir as pessoas, até hoje eu gosto. E também eu tinha o sonho de ter uma empresa, de ser empresário, mas eu não sabia de qual ramo. E aí, quando eu fui morar fora, em Dublin, na Irlanda, eu comecei a cozinhar e as pessoas elogiaram que eu cozinhava bem. E eu comecei a criar gosto com isso, porque o ato de cozinhar, o ato de servir é um ato de amor. Então você ali bota amor na comida, serve e a pessoa na mesma hora ela já lhe dá um reconhecimento. Então isso para mim é o combustível Uhum. até hoje. Então isso foi o porquê de eu escolher trabalhar com sushi e desde 2013 eu comecei essa carreira como sushi man. Em 2016 a gente abriu o Sushi do Bom só como delivery. E aí depois da pandemia ali, por volta de 2021, para dar a opção de servir o cliente também na nossa casa, no Sushi do Bom, e não só pelo delivery, eu resolvi montar aqui o salão aqui em Manaíra. Que Então, quem esse é não um conhece, breve fala, resumo. fala aqui a localização, né? Na João Câncio. Para você que não conhece, o Sushi do Bom fica aqui na Avenida João Câncio, em Manaíra. Você vai ver logo uma placa no muro, Sushi do Bom, fica um quarteirão depois do China Taiwan, acho que todo mundo conhece. Já que estamos falando de oriental aqui, né? Já que estamos falando de Oratão, vamos fazer também a propaganda dos amigos. Você falou aí do ato de servir, né? Eu gosto muito de, nesse bate-bola com os convidados, tentar relacionar um pouquinho do objeto de harmonização, no caso aqui o sushi, com o vinho, né? Eu sempre tento trazer as semelhanças desses elementos, né? E aqui você falou muito, né, do serviço, do servir, de ser o seu combustível. E eu, como sommelier, também, né, tenho como veia principal o serviço. Então a gente já começa com essa semelhança aí, né? Esse prazer em servir, tornar esse ato de consumo, né, de comer o sushi mais prazeroso, e com o vinho, com certeza fica melhor ainda, né? Isso, até quando você me convidou, na mesma hora foi justamente isso que eu pensei. Tá tudo harmonizado, né? A gente Uhum. pode falar dessa forma. É tudo a experiência da comida, com a bebida, com a, os amigos, a família. Então é isso que torna um momento incomparável, inesquecível. É isso que a gente busca na nossa vida, né? Com certeza. E aí, quando a gente fala de sushi, Edivar, a primeira coisa que vem na cabeça, assim, eu imagino, né, de todos, é arroz, peixe, né, e a alga, né, que é o que compõe aí o sushi. É só isso? Tem muito mais por trás? Conta um pouquinho pra gente. Então, vem logo em mente o arroz, como você falou, porque o arroz é o insumo que mais tem no Japão. Então, Uhum, a base da dieta japonesa é o arroz. uhum, E o arroz ele serviu no início para conservar o peixe.
foi aí que foi nascendo o Olha sushi. que massa. Então os peixes eram armazenados em volta do arroz e aí o vinagre com o arroz ele conservava o peixe por mais tempo. É como aqui a gente pega a carne de A carne de sol. sol. Então eu gosto muito disso, de tudo tem um porquê e tudo tem uma referência. Então quando a gente vai estudar o sushi, o que eles faziam lá, a gente faz aqui com a carne de sol. Então, Que bacana. Eu não sabia dessa história, não. Já fiquei feliz de conhecer um pouquinho mais sobre isso. E aí, certo, a gente vai ter o arroz, vai ter o peixe, né? E a alga que, de um modo geral, vem para fechar, né? Para lacrar, digamos assim, essa comida. E aí a gente vem com temperos, né? justamente, e continuando a resposta. E justamente, a gente serve aqui no Brasil um sushi com um toque brasileiro. Brasileiro. Então, o sushi tipicamente japonês, ele agrada a poucas pessoas. É ali um sushi sem creme cheese, sem fritura, com muito peixe cru, muito arroz. A gente pensa que o sushi japonês vai com pouco arroz. Não, no Brasil vai com menos arroz. Aqui mesmo no sushi do bom a gente serve com pouco arroz porque é o que as pessoas preferem, já que o Uhum, arroz não é tão saudável, o arroz engorda, então uhum. muitos nutricionistas ficam em cima do arroz, então a gente serve com uma quantidade pequena, mas se Menor. você pegar um sushi japonês, ele vai com bastante arroz, porque o japonês ele gosta muito do Uhum, arroz. uhum, Mas aqui no Brasil é uma maravilha a gente servir, porque você consegue trabalhar até aquela questão fuso que chama, de você uhum. pegar os ingredientes japoneses tudo. E para mim o importante é a pessoa ficar satisfeita. Então, Com se a certeza. gente serve e ali a pessoa ficou satisfeita, é o que importa. Exato. Eu acho que toda a cozinha, né, mesmo que a gente queira manter o que é o clássico, a gente tem que dar o nosso toque, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, é difícil daqui a pouco É conseguir como alguns acontece com a ingredientes. pizza também, né? Exatamente, com a pizza, com o próprio risoto, com a massa Isso. italiana, né? Então, A gente tem que seguir um pouco da tradição, mas aí dá o seu toque, né? exato. Até aqui no Chido Bom eu prezo muito por isso, de seguir a tradição japonesa, porque o japonês ele tem muita coisa boa Uhum, a ensinar e a passar, não só como na culinária, mas em tudo. Ele é um povo muito disciplinado, um uhum, povo que tem uma qualidade de vida boa, uhum. se exercita, tanto que a longevidade É é bem muito grande. conhecida pelo japonês, Uhum, né? uhum. E aí, só recapitulando aqui um pouquinho, você estava falando lá do nascimento, né, do surgimento do sushi do bom. E eu queria entender um pouquinho porque você colocou esse nome, sushi do bom. Da onde veio a ideia? O que que te fez colocar É esse porque na nome? época de que iniciou o Cido Bom, lá em 2016, eu via muitos restaurantes que tinham palavras japonesas com significado. E aí a minha ideia, a minha visão era democratizar o sushi, trazer também a primeira experiência de muita gente, Uhum, não só para quem já era familiarizado com o sushi. Então, eu disse, não, tem que colocar um nome brasileiro. Eu quero que o Sushi do Bom seja brasileiro, paraibano, com raízes, entendeu? uhum. E seguindo a tradição japonesa. Então, a ideia de sushi do bom é já questão de qualidade, então eu já na marca eu já digo que o sushi é de qualidade. Então eu até brinco com alguns amigos. Eu digo, ó, tem o sushi do bom e o do peba. Você vai escolher qual? E aí a minha visão de futuro é Muito estar bom. expandindo o sushi do bom para o interior. Então, você chegar numa cidade como Campina Grande, Patos, Souza, Cajazeiras, com um restaurante de sushi com o nome Sushi do Bom, já é mais amigável, concorda? Mais familiarizado, né? Familiarizado. Então a ideia é sempre estar democratizando, porque o sushi só não gosta quem nunca comeu. É feito o vinho, né? Exato. Eu estava comentando com você semana passada, o vinho branco eu não tinha hábito Uhum. de consumir, mas quando você experimenta, que você vai harmonizando, você vai tendo esse contato, é uma bebida. Eu gosto de cerveja, Exato. mas eu hoje
estou escolhendo mais vinho branco do que cerveja. E é o ato realmente de experimentar, de desbravar, né? Você falou na democratização do sushi, e é o que eu tento fazer também com o vinho, né? Porque de imediato, quando você fala que gosta de vinho, que consome vinho, ou até quando eu falo que eu sou sommelier, as pessoas falam, nossa, que chique, né? Como se fosse, assim, uma profissão lá, né? Então, assim, não necessariamente, né? Eu acho que o vinho a gente pode pegar ele, uma garrafa como essa de espumante, levar lá para a beira da praia, abrir ali no parque, num piquenique, por que não? Tomar na beira da piscina. Então, é só, na verdade, saber dosar que vinho que dá certo para aquela ocasião específica, né? Então, a harmonização também é isso, não é só o ato de combinar o vinho com a comida, mas também com a ocasião, às vezes até com o nosso humor. Às vezes a gente está um pouco mais estressado ou até mais cansado, tem vinho que dá mais certo que outros, né? Se você toma um vinho muito alcoólico, muito encorpado, quando você está cansado, por exemplo, ele não bate tão legal, sabe? Então é melhor tomar um vinho mais de entrada, mais levinho, que ele vai te dar uma sensação também de mais leveza. Então é isso, assim, é mostrar também que a gente quer democratizar o sushi e o vinho. E aí a gente casa os dois e dá super certo, né? Dá super certo. Isso aí eu não sabia da questão do vinho mais forte, do vinho mais leve. Eu Exato. acho que o vinho branco é mais leve, né? Ele é muito mais leve, muito mais. Isso, né, de um modo geral, muito mais refrescante, muito mais até. Eu acho que o casamento do sushi com o vinho branco é excelente, né? Porque o sushi também é muito leve, Muito leve. saboroso. Falaremos já E já o vinho sobre é isso. refrescante. Exato, falaremos já já sobre isso. A gente E tá na aqui, região que a gente está aqui no Sul do Bom, combina muito. na região que a gente está aqui com esse clima, né? Combina muito, porque esse calor pede vinho mais refrescante, né? Mas então vamos fazer o seguinte: vamos logo experimentar cada um dos sushis que tu vai nos servir aqui. E eu vou explicar por que é que hoje eu trouxe um espumante. Porque normalmente, né, Guto? Normalmente a gente tá aqui com vinho tinto. Teve uma edição que a gente foi com vinho branco, mas hoje é a primeira vez que a gente abre um espumante para gravar o podcast. E tem um porquê. Eu já vou explicar. Tcharam! Feita a magia aqui da edição, Guto, meu editor, já editor, já Direto do estamos Japão. aqui com dois combinados maravilhosos e eu vou explicar agora por que eu escolhi um espumante para a gente brindar aqui e harmonizar. Como a gente já deu uma pincelada aqui, o sushi, ele, de um modo geral, ele é uma comida leve, né? A gente está falando de peixe, está falando de arroz que é neutro, né? De um modo geral, então, é um prato mais leve. E aí, na harmonização, como eu venho repetindo aqui inúmeras vezes, a gente precisa de equilíbrio, certo? Então, se o prato é leve, a gente harmoniza com vinhos leves. Se o prato é mais encorpado, a gente harmoniza com vinhos mais encorpados. E aqui a gente está, então, com dois combinados. Eu trouxe o espumante, inclusive esse o espumante aqui é o espumante Terra Nova, do Grupo Miolo, inclusive elaborado lá no Vale de São Francisco, né? No nosso sertão nordestino. É um espumante, Premiado, né? Isso aqui é Premiadíssimo, premiado. maravilhoso. Esse é um brute, então um espumante seco. E o espumante tem como característica principal, claro, as borbulhas, né? O gás, a perlagem, que ajuda a limpar o nosso paladar. E a acidez, que traz aquela sensação de salivação em boca, que além de também limpar o nosso paladar, traz refrescância. Então, para mim, o espumante é o vinho que mais combina com sushi, É muito toda vez. interessante você falando isso, porque você vai sentindo, quando você vai pontuando, aí você vai sentindo no paladar, né? Exato. E ele traz muito isso, né? E claro, ele é um espumante jovem, então ele é bem frutado, tem aromas bem interessantes aqui de frutas, né? E aí, com esse combinado aqui, principalmente dos sashimis, que a gente já vai adentrar aqui um a um, que aí sim é só o peixe, né? Funciona super bem. Por causa justamente dessa leveza e da acidez que a gente cria em boca, que traz essa sensação de refrescância. Porque imagina só, você comendo um combinado desse de sashimi, que é super leve, né? E você consumir um vinho tinto, alcoólico, cheio de tanino, né? Bem encorpado. Basicamente, o que ia acontecer na nossa boca a gente ia sentir o vinho, muito marcante em boca, mas o prato ia pro beleléu, né? Como a gente diz, a gente não ia sentir o gosto,
né, o sabor de Não ia sentir o todo esse máximo que peixe. o prato pode entregar, né? Exatamente. E ainda tem um agravante principal que é peixes têm iodo, né? É natural dele, é um elemento que compõe o peixe. E aí quando a gente está falando de vinhos mais tânicos, tanino traz sensação de amargor também um pouco em boca e combinado a esse elemento iodo na boca traz um sabor metalizado. Então quando a gente pega lá um Malbec, que né, é a uva do momento, uva tinta do momento, e harmoniza com um sashimi ou um sushi, a gente vai ter um pouco esse gosto metalizado em boca. Então, se a pessoa gosta dessa sensação, ok, a gente não vai brigar, né? Mas, de um modo geral, não é agradável. Então, não funciona também. Aqui o espumante vai funcionar super. E o vinho branco também, O né? vinho branco e o vinho rosé também são vinhos que super dá certo. Eu ontem comi sushi, não bastava tudo isso aqui que a gente vai experimentar já já. Ontem eu comi um sushi com um vinho rosé. Então foi também espetacular, assim. Mas vamos falar um pouquinho aqui do que tu preparou pra gente? Então, aqui é o sashimi do chefe. Aqui tem 5 cortes de peixes diferentes, cada um com um sabor. E, por exemplo, aqui está o peixe branco. Hoje a gente está usando robalo, que é um peixe bem mais leve, um sabor bem suave, que é indicado quando você vai começar a experimentar os sashimis. O indicado é que você limpe o paladar com gengibre e aí você comece com os peixes mais leves. Então, um, um robalo, um peixe branco, um polvo. Depois você passa para o atum, o salmão ou o atum, que são peixes de sabores Mas mais mais fortes, marcantes, mais né? marcantes. Gente, tô aqui já em E choque. aí na questão do sushi, aí vai do que você gosta mais. Comece pelo que você gosta. Eu ia falar isso agora, que eu já tô chocada que tem uma ordem certa pra comer sushi. Não, eu gosto de seguir essa dos peixes. Então, o peixe, ele serve, o sashimi, ele serve também como uma entrada. Então, quando a gente limpa o paladar, quando você vai experimentar o sashimi, você vai sentir o máximo de sabor que aquele peixe pode entregar. Então, eu costumo consumir com essa sequência. Então, quando eu vou a um restaurante, eu peço primeiro os sashimis, ou eu gosto muito de sunomon também, aquela Adoro. saladinha de pepino. Então, Uhum. eu como primeiro para Pra depois comer depois. os sushis. Então, tipo, começa Como se o também com sashimi fosse a entrada do sushi. a entrada. Entendi. É. E o sashimi é a entrada, os sushis o prato O principal. principal. E aí, por exemplo, sushis fritos. Eu gosto de sushis fritos, maçaricados, mas aí eu já como também depois dos cruas, entendeu? Entendi. Faz todo o sentido do mundo, porque no vinho a gente também faz isso. Começa com os Começa mais com o mais leves, leve. exatamente, para ir depois para os mais encorpados. Porque Isso. vai, como eu vou dizer, vai estragando, entre aspas, né, o nosso paladar. Se a gente começa com mais encorpado, depois fica mais difícil sentir o sabor, né, dos mais É, leves. dá para Então, notar que cada vez mais que a gente a conversa, a gente percebe que o vinho e o sushi é o casamento perfeito, né? exato, coisa mais linda. Sim, aí a gente estava falando aqui nos bastidores antes que os peixes, né, têm estrutura, textura também diferente, dependendo da espécie dos peixes. E a gente estava até fazendo um comparativo com a carne, né? A gente estava até falando do episódio que a gente falou aqui de carnes com vinho. E no peixe a gente também tem essa estrutura, né? Alguns são mais pesados, outros não, outros são mais leves, mais gordurosos, enfim. Isso. Fala aqui a diferença um pouquinho de cada um. Então, isso aí a gente vai encontrar, por exemplo, no peixe branco. Peixes mais novos, você vai encontrar uma carne mais macia, porque é Uhum, um peixe que nadou menos, é um uhum. peixe que ele não consegue nadar contra a maré, por exemplo, o robalo. O ideal é você usar um robalo ali entre 2 quilos, 2,5 kg, porque ele não consegue nadar contra a maré. Então a carne não vai ter tanta fibra, vai ser Show. uma carne muito macia. Já no salmão e no atum, que são peixes maiores, no mesmo peixe você vai encontrar texturas diferentes, sabores diferentes. Por exemplo, no salmão, a gente tem aqui a famosa barriga de salmão, que como você diz, a uva merlot está na moda, a barriga Malbec, Malbec. Malbec, né? Desculpa, Malbec. A barriga de salmão é o que está na moda, aqui também chama de touro. Então, Certo. salmão touro é a barriga de salmão
que ela é bem mais saborosa devido à gordura. Claro. Então é um pedaço do peixe que tem ali 2, 3 dedos, que é a parte mais nobre. Uhum. Já no atum, você vai encontrar 3, 4 tipos de... Tem o akami, que é Uhum. como se for... O atum, ele é muito próximo a um boi. Um boi, uma carne bovina. Então, Uhum. tipo, o akami, ele é como se fosse o filé mignon. Ele é uma carne... Ele é a parte do atum mais Mais magra, nobre. Mais nobre. mais nobre. Já não é mais nobre, porque no peixe, a parte mais gordurosa é o que tem mais sabor. Entendi. Então a parte mais nobre vai ser a chutorô, que é a parte com mais gordura. E tem a mediana, que é a torô, entendeu? Entendi. E Muito aí, bem. vamos experimentar? Eu quero só dizer para o pessoal que está nos ouvindo pelo Spotify, porque aqui a gente, né, transmite pelo YouTube e pelo Spotify. Quem está nos ouvindo pelo Spotify não está entendendo a beleza desse prato aqui, mas eu tenho certeza que tá doido para correr no YouTube para ir logo assistir e ficar com essa vontade aqui. Eu tô com água na boca também, né? Vamos lá, vamos provar, começar então Vamos, pela ordem que tu falou. vamos limpar o paladar com um pouco de gengibre. Você gosta de Eu gengibre? gosto. E aí ele é assim puro, sem o shoyu, sem nada, só ele. Só ele. Certo. É muito que tem que colocar ou não? Pouco. Não, um pouco. Vamos lá. Ele é indicado até durante a refeição. Você vai comer um sushi com salmão, aí eu vou passar para um frito ou um sushi com atum. Você pode usar o gengibre para limpar o paladar. Tem gente até que vicia em gengibre, começa a comer colocando. Eu O bom tenho, é que ele faz bem eu pra tenho, saúde, né? eu tenho clientes aqui que manda mais gengibre, manda mais gengibre. Então a gente eu gosto de iniciar com peixe branco, robalo. Vamos lá. Fiquem com inveja, tá, gente? Produção, pega um show, por favor. Se você gostar de wasabi, pode colocar um pouco de wasabi no peixe. Eu vou fazer tudo que tu manda. Tem muita gente que gosta de diluir o wasabi no No shoyu. shoyu, eu ia te Não perguntar. é muito indicado, porque o wasabi é um realçador de sabor. Certo. E Vamos ver ele o próximo serve, shoyu. e ele serve também para matar os germes do peixe. Já que a gente está consumindo ele cru, é bom consumir o wasabi. Então eu coloco um Certo. pouquinho aqui no meio. Não é ideal a gente colocar muito shoyu, a gente só coloca um pouco e experimenta. O wasabi tem o sabor forte, então o pessoal E vá o gengibre. equipara ele a um pouco de pimenta, alguns chamam de pimenta, né? Pronto, isso aí que você tá fazendo. Ah, então, É como se se for o muito wasabi, gengibre. tá, o gengibre ele serve para ir Uhum. ajustando o paladar. Eu acho que é como a água, né? Exato, eu No ia vinho. comparar isso com a água. Agora a gente está falando bem aqui do gengibre, do shoyu e do wasabi. Esses três elementos, eles são um pouco. Eles dificultam bem a vida da harmonização, assim, porque a gente tem sabores bem diferentes aqui, né? No shoyu a gente tem muito sal, né? Muito o salgado presente. No gengibre a gente vem com essa picânciazinha, né? É uma picância que refresca, é uma coisa diferente, né? E o É. wasabi que traz esse gosto, esse sabor bem forte. Então isso para harmonização ele dificulta um pouco. E aí vem, né, a questão de novo do quanto o espumante ajuda, porque a borbulha, essa perlagem ajuda nesse sentido, ele limpa o nosso paladar e traz a refrescância com a acidez, né? Então, por isso que eu gosto muito do espumante com o sushi, porque ele consegue equilibrar esses três elementos aqui. Mas ficou Eu também gosto. E sensacional. essa acidez, essa espuma, que chama? Perlagem. Perlagem, é muito interessante. Nesse clima da gente aqui de João Pessoa, Funciona bem. uma garrafa desce rápido. Eu vou testar essa barriga agora para ver o bem Experimenta a o. barriga. Aqui tem o salmão normal, Uhum, que é como isso aqui, o filé mignon, né? uhum. E a barriga. Você Então vai eu vou ver. aqui primeiro, né? Começa com essa que tem menos sabor. Peraí. Você vai sentir que é uma carne muito boa. É o Uhum. sashimi que agrada a grande, a A grande maioria dos maioria. consumidores, né?
O pique tô penando aqui. Vai dar certo. Ô, caramba. Uma carne macia, saborosa. É muito macio, né? Muito Muito macio e saboroso e leve. leve. E E você aí, vê que é um sabor totalmente diferente do peixe branco. exato. Aqui com esse tipo de peixe a gente também já pode mudar, né? Não precisa ficar no espumante, a gente já pode ir para um rosé. Eu gosto muito da harmonização do vinho rosé com comidas rosadas, né? É mesmo? Então, o salmão, o atum funciona muito bem. Eu vou Eu gosto experimentar. muito. Com o rosé fica bem interessante essa experiência. Eu vou experimentar. Agora eu vou provar aqui a barriga Vamos experimentar a barriga. para ver a diferença dessa textura, Você né? E vai de ver que sabor ela, também. o sabor é espetacular. Isso que tem aqui em cima, essas ovinhas, o que são? São São ovos de ovinhas. maçagu. Você vê que o sabor é totalmente diferente. E é o mesmo peixe. E tem a untuosidade, claro. Tem, da gordura, né? Sensacional. E a gente finaliza também com uma raspazinha de limão siciliano. E pega aqui mais um gengibre. Gente, Aqui também a gente não falou, mas tem também o gergelim. Que o gergelim, ele é a fibra do sushi. uhum, Então ele ajuda muito na digestão, né? bacana. Eu tenho certeza que o pessoal lá tá com raiva da gente assistindo e nos ouvindo. Não, mas aí, ó, o pessoal pode baixar o aplicativo do Sushi do Bom, Boa! fazer o seu pedido, ou então, melhor ainda, vir ter essa Vem aqui, experiência aqui no Sushi do Bom. assiste o podcast E a gente já tem no consumindo. cardápio o espumante O Terra espumante Nova, tá na Brut, carta, tem o exatamente. Moscatel também, tem a variedade de vinho branco, Bem de vinho bacana. rosé. Eu aguardo vocês aqui no Sushi do Bom para viver essa experiência. Arrasou, adorei ele, porque ele já faz o próprio marketing dele. Eu tenho que Eu vender gosto meu peixe, assim, né? literalmente. Adorei, vamos pra qual agora? Vamos. Tem aqui, ó, um rossomaki de atum. Vamos iniciar nos sushis, né? Vamos lá. Senão o pessoal vai querer nos matar Aí aqui. o sushi é a mesma coisa. Show. Esse Hum, rossomaki ele tem um sabor diferente, que a gente bota um pouquinho de azeite trufado. hum, é verdade. Mas bem sutil. É bem sutil, só pra. É um rossomaki tataki. Muito bem. Que tataki é o peixe batido. Então a zoada da faca aqui, ó. Tataki. Ah, que Tac, tac, massa. tac, tac, tac. Diga aí. Tem também aqui, ó, um nigiri de salmão maçaricado. Eu gosto dos maçaricados, viu? É, e tem uma coisa, tem aqui o Aqui. maçaricado é esse, é. E tem uma curiosidade que eu acho interessante. Hum. Muita gente molha o arroz, E aí desfarela tudo, cai tudo. desfarela tudo. Aí E como aí é? pensa que é o sushi man que fez errado o sushi, né? Eu sou essa. Não, Como você é que tem que, ó, molhar vira de lado aqui, ó, e molha o vira de peixe. lado? Molha o peixe aqui, e quando a Hum. gente vai à boca, a gente coloca o peixe em contato com a língua. Aqui, ó, o contrário. Hum. Então o arroz ele vai ser complemento. Muda Muda. Porque completamente. acredito que a parte mais gustativa, né, eu acho, é Hum. a língua. Então a gente coloca o peixe direto em contato com a língua. Certo. E você vê que o arroz ele desmancha, né? Com certeza, ele fica aqui. Porque o arroz ele já tem o tempero dele. Então se a gente colocar tudo com shoyu, a gente vai estar comendo só shoyu. Só o show. E aí, vamos pra qual agora? Então, acho que a gente já experimentou muita Bastante coisa, coisa. bastante coisa, né? Os meninos da produção querem comer Acho também. que estão Vamos com água deixar na pra eles, boca, né? né? Vamos finalizar aqui com esse Joe. Aqui a gente chama um Joe arretado, que aí a gente parte para aquela questão do sushi fusion, Certo. que é um Joe com uma geleia de pimenta, então ela é bem adocicada. Eu gosto de, de experimentar um ou dois durante a refeição, porque
ele é uma sobremesa salgada, digamos, com Sim. um pouco de doce, um E eu gosto amargor, desse um amargor da agridoce. pimenta, do agridoce, isso. Aqui É a um... gente leva ele aqui também ao shoyu. Então, aí vai de cada um. Mas vou botar. Experimente sem, já que os Vou. outros foram todos com shoyu. O que é esse crocante que tem? Esse crocante a gente coloca o cane dentro. Pronto, aí isso aí que você falou eu achei importante mencionar, porque eu gosto de consumir o Joe arretado cru. Porque ele cru, você sente esse crocante. Uhum. Você sente a textura do peixe cru com a crocante do cane empanado. Se você pede ele maçaricado, aí você não sente a diferença. Mas como muitos clientes gostam de... Eu já provei o maçaricado, é muito bom. E eu provei ele, inclusive, com vinho tinto. Um vinho tinto mais leve, né? Um Pinot Noir daria certo. Ou com, por exemplo, Tempranillo, de linha mais de entrada, sem ser barricado. Esses vinhos mais levinhos. E ficou muito bom. A gente fez o teste aqui, inclusive, aquele dia aqui do treinamento. Isso, e aí tem também o shimeji, né? Que você disse que combina bem. O shimeji, que a casa também oferece, né? É. Aí você, que faz questão de consumir um vinho tinto, né? Porque a gente não vai nunca proibir, é claro, Não, mas a gente dá os toques, tá né? Satisfeito. Exato, feliz. mas eu acho que o tinto, ele tem que ser mais levinho, que tenha também essa boa acidez. Então, para linhas mais de entrada, como o Merlot, um Pinot Noir, um Cabernet mais jovem, mais de entrada mesmo, funciona bem. O próprio Tempranillo. E por aí a gente vai, né? Eu sei que também tem boas opções aqui na sua carta. Pro pessoal que quiser o vinho tinto aí, tem também. Tem, aqui você vai encontrar toda essa variedade que a gente tá falando aí, com uvas Tempranillo, Merlot, esse Pinot Noir, então... Português também tem. Então só falta vocês virem conhecer o Sushi do Bom e viver essa experiência aqui que a gente tá passando. para vocês. E se você estiver aqui, ajuda o pessoal na escolha com do certeza, vinho. Será um Os prazer. Os meninos também estão bem treinados para fazer isso, né? Com certeza, será um prazer servi-los. Deixa teu arroba pro pessoal. O arroba do Sushi do Bom é o Instagram, arroba Sushi do Bom, Facebook, Sushi do Bom, e o meu pessoal é arroba Edvaires. Tudo certo. Eu amei essa experiência. Tô feliz demais, satisfeitíssima. Comi bem, bebi bem. E o papo foi muito bom. Tu gostou? Eu gostei. É muito bom a gente estar aprendendo questão sobre vinhos, que hoje a gente encontra uma variedade enorme, né? Exato. Eu, às vezes, escolho só pela uva. Mas cada vez que a gente conversa, e da uva tem estilos muito diferentes também, né? Vai depender da região, do jeito que o enólogo fez. Ontem eu aprendi que vai depender também da idade do vinho, da né? idade Se ele é jovem. Vinho. Exatamente. Mas foi uma maravilha. Muito obrigada. Eu que agradeço. Por abrir a casa, por nos receber aqui. O Harmonize tem trazido bate-papos aqui bem diferenciados, né? A ideia é trazer conteúdos de vinho, mas sair um pouco daquele conteúdo mais clássico, né? Mais sala de aula, e falar mesmo assim no dia a dia, mostrando, exemplificando, trazendo pro nosso day by day mesmo. Acho que a ideia é essa e eu espero que o pessoal também tenha gostado. Lembrem de seguir aqui o Harmonize no YouTube, já favorita também o podcast lá no Spotify. Dá um link lá que gostou, assiste até o final. Compartilha pra galera. Compartilha. Né? E se for testar a experiência, também. Registra lá, marca a gente, né? E essa experiência pode ser em casa também, né? Com os amigos. Pede lá o sushi no delivery, pede os vinhos. Que dá muito bom. Gente, muito obrigada. A gente vai voltar daqui 15 dias. Vamos fazer o clássico, né? Brinde de encerramento. Obrigado. Tchau, tchau. O Harmonize Podcast tem apoio do Clinic Hair e Loja Orquídea.